nossa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada fé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. E esse trabalho vai se iniciar pela graça do nosso Senhor Jesus, porque é Ele que nos permite de estarmos aqui mais uma vez, anunciando o Evangelho genuíno, anunciando a verdadeira mensagem, anunciando a verdade e o caminho que é Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela vai dizer que bem-aventurado é o homem que ouve a sua palavra. Bem-aventurado é o homem que a pratica. O homem não pode ser só ouvinte da palavra, mas tem que ser praticante. A palavra de Deus, ela também vai dizer que Deus, ele compara o homem, aquele que ouve a sua palavra, como uma casa que foi firmada sobre a rocha. O homem cavou e pôs seu alicerce, e ali ela esteve firme. Assim é o homem com Deus. O homem com Deus é como uma casa que está sobre o alicerce. Mas o homem que não tem Deus, a casa dele é feita sobre areia. E quando é feita sobre areia, grande é a queda do homem. O homem sem Jesus, ele não é nada. O homem sem Jesus, ele não vai a lugar nenhum. Temos que saber que nós precisamos de Jesus para a salvação da vida eterna. Porque a Bíblia vai nos dizer em Hebreus 9:27, o homem está predestinado a morrer uma vez só. Depois disso, tem o juízo, seguimos o nosso juízo. Haverá um juízo sobre essa terra. Haverá um juízo de Deus sobre todos os seres humanos da terra. Porque o ser humano tem se rebelado contra Deus. O ser humano tem se desviado do caminho da verdade para seguir os seus próprios preceitos, os seus próprios caminhos. É por isso que essa terra, ela está reservada numa caixinha, que o homem não sabe nem o dia, nem a hora. A Bíblia diz que nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Mas unicamente o Pai, Ele sabe.
Mas Jesus semelhou a sua volta como de um ladrão. Ele disse: vigiai e orai, porque ele pegará o mundo de surpresa. Assim como o ladrão vai roubar uma casa, ele não avisa. Assim é Jesus. Ele vai voltar em um tempo que as pessoas estão distraídas. Porque seria fácil, né? Tem hora, data marcada, porque aí o povo ia curtir, o povo ia farrear, e quando chegasse a data ia se arrepender, mas não é assim. Deus, ele quer que o homem se arrependa hoje. Deus, ele quer que o homem confesse os seus pecados e largue o pecado. Porque não tem como o homem viver no pecado e dizer que está agradando a Deus, que é mentira. O pecado não agrada a Deus. O homem tem que deixar a bebida. O homem tem que deixar o cigarro. O homem tem que deixar a safadeza que ele anda no caminho errado. Porque sem santificação, por ninguém verá Deus. Precisamos andar em santidade. E Jesus disse: seja santo como eu sou santo. Só que as pessoas não querem largar o pecado. As pessoas não querem largar os vícios. É por isso que o mundo está de mal a pior. O povo está buscando paz na terra. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não vai trazer paz para essa terra, mas sim espada. E o povo está buscando paz. O povo tem uma paz falsa. Mas a paz que nós encontramos é só em Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho. Jesus é a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai senão por Ele. É tempo de nos arrependermos. É tempo de pedir perdão dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz: se nós confessarmos a Deus e deixar os nossos pecados, Ele nos perdoará. Mas se o homem confessa seu pecado a Deus e volta para o ato da prostituição, volta para o ato da masturbação, volta para o ato da cachaça, ele nunca confessou a Deus os seus pecados. O homem tem que confessar o pecado. O homem não vai viver mais de 300 anos na terra. Jesus disse que quando o homem chega a 70, 80 anos, é com enfado e canseira. O homem sem Deus, ele não vai viver muito tempo. O homem sem Deus, ele é nada. O homem, ele não passa de um miserável, pobre, segue no pecador que precisa de Jesus. O homem, ele precisa de Jesus para sobreviver. Assim como o peixe precisa da água para respirar, assim como a planta precisa do solo para viver, nós, seres humanos, precisamos de Jesus. Porque sem Jesus, nós morremos. Sem Jesus, nós somos caco. Nós somos pecadores. Nós somos barro. Nós somos imundos. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Deus está irado com a terra. Deus tem uma contenda com os moradores dessa terra. Deus tem uma contenda. Porque lá em 1 Pedro, a Bíblia vai dizer que o fim de todas as coisas se aproximam. A Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que lêem e ouvem e guardam as palavras das Escrituras Sagradas. Porque o fim está próximo. O fim de todas as coisas se aproxima. Ou você achou que estava no mundo só para beber, farrear e morrer e acabou? Não é bem assim. Após a morte, após quando você morre, não terminou ainda. Só está apenas começando. Ou no céu com Deus, ou no inferno com o diabo. Porque o diabo, ele está predestinado para o lago de fogo. O diabo, ele não tem oportunidade para se salvar. Mas o ser humano tem. O ser humano tem uma única chance para se arrepender e está desperdiçando a saúde, o último fôlego de vida, em bebida, em cigarro, em maconha. Estão desperdiçando a vida. Estão aproveitando o mundo. O povo quer festa, quer precaju. O povo quer adorar um Deus de barro, de pedra. Mas não querem reconhecer que só há um Senhor e é um Salvador. Amanhã, o Brasil, ele tem uma padroeira que se chama Aparecida. E amanhã está achando idólatra adorando Aparecida. Aí é porque é dia da mãezinha, é dia do demônio.
As pessoas não conhecem a palavra de Deus. Chega dia 12 e estão lá, adorando a Aparecida, adorando uma imagem que Deus, Ele abomina. O padre não vai ler a Bíblia para vocês. O padre só vai ensinar catecismo, a se benzer, a rezar, porque Jesus, Ele ensinou o Pai Nosso que está no céu. Não foi Ave Maria. Maria está descansando. Maria está descansando. Mas o povo não lê Bíblia. O povo quer uma mãe. Mas o povo só quer Aparecida. O povo quer reconhecer um Deus como São Jorge. O povo quer São Benedito. O povo quer Fátima de Lourdes. Mas ninguém quer reconhecer que só Jesus é o Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso 5. As Escrituras Sagradas vai nos falar que não é para o homem fazer imagens. Imagens são feitas pela mão do homem. O homem compra o cimento, o gesso, aí desenha com seu dedo, esculpe uma imagem, vende imagem, vende terço. São comércio, assim como os templos evangélicos, passa campanha, passa tarô, passa envelope. Porque Jesus, Ele não cobra R$1 do seu bolso para a salvação da vida eterna. Jesus, a salvação é de graça. A salvação é gratuita. Mas o povo quer outros deuses. O povo já não acha que o suficiente, o Senhor Jesus. Será que Jesus não é suficiente para nós? Mas o povo quer reconhecer outro Deus. O povo quer um Deus de barro que cai e quebra. O povo quer um Deus feito pela mão do homem, que não tem poder, que não sai som da sua garganta. E lá Deus falando em Êxodo: não farás imagem, nada que a semelhança no céu. O povo faz imagem de Jesus. Nunca viram Jesus. Aí Deus diz: não é para você fazer imagem, nada que é no céu. Não é para você fazer de anjo, não é para você fazer de Jesus. E Ele falou também mais: não fazes imagens, nada que é na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas. Os homens estão fazendo imagem. O homem quer fazer procissão. O homem quer um barro para adorar. O homem quer viver no terço, debulhando no terço, porque Deus não ouve oração repetida. Está lá em Mateus 6. Deus não ouve oração repetida. Deus, Ele ouve o coração aquebrantado. A oração, essa oração sincera para Deus é aquela que você se quebranta. Não é você repetindo Ave Maria. É você chegar no seu quarto e falar para Deus as suas dificuldades. E falar para Deus: perdão, meu Pai, porque eu errei. Perdão, meu Pai, porque eu sou falho. Me dá mais uma chance. Não é o homem estar rezando Ave Maria. É o homem confessar seus pecados a Deus. É o homem confessar a Deus que ele é um miserável, pecador. Mas o povo quer adorar outros deuses. Assim foi Samuel. O povo disse: Samuel, nós queremos um rei. Samuel, nós queremos um rei. E Samuel, servo de Deus, se entristeceu. Porque se já tinha um rei, que era o Deus Todo-Poderoso, para que o povo queria outro rei? Assim é essa humanidade. Querem Lula, querem Bolsonaro, brigando por política. Mas eu não vejo ninguém brigando para entrar no reino do céu. Eu não vejo ninguém perguntar: como é que eu faço para me salvar? Como é que eu faço para entrar no reino do céu? Ninguém pergunta essa geração de hoje. Mas pergunta qual é a bebida que vai beber. Pergunta qual é o time que está jogando. Pergunta qual é a música do mundo que vai passar. Qual é a banda que vai tocar. Mas não pergunta como se faz para entrar no reino dos céus. É por isso que Deus não vai ter essa geração como inocente. Porque é uma geração que está ouvindo a palavra, mas não se arrepende. Na época de Noé, os animais obedeceram a voz de Deus. Olha para você ver. Os animais, Deus falou com os animais: entra macho e fêmea na arca. Macho e fêmea, viu? Não foi macho com macho não. Foi macho e fêmea na arca. E os animais ouviram. Os animais obedeceram.
E aquela humanidade que tinha? Porque Deus, no tempo de Noé, o povo comia, o povo bebia, o povo casava, se dava em casamento. E Deus, Noé, constrói uma arca. Porque Deus achou Noé um justo, varão justo, diante dos seus olhos. Noé constrói uma arca, Noé. Sabe quantas pessoas se salvaram de uma geração? Mais de milhões de habitantes. Só Noé e sua família. Olha o ponto que chegou. Noé, sua esposa, seus filhos, as esposas dos seus filhos, só se salvaram 8 pessoas. Noé e sua família. De uma geração que não queria ouvir a voz de Deus. 8 pessoas. Imagina nessa terra. Quantos habitantes não tem na face do planeta? E são poucos que vão entrar no reino dos céus. São poucos que estão ouvindo a voz de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Não endureçam o seu coração para a voz do Senhor. Só que as pessoas estão endurecendo. E aquelas pessoas de Noé, era Noé construindo a arca, e eu posso imaginar que as pessoas zombavam de Noé. Noé construindo a arca e o povo na cachaça. Noé construindo a arca e o povo traía a mulher, traía o marido, era homem com homem na maior safadeza. E Noé construindo a arca. E Deus constrói, Noé. Constrói porque eu já tenho uma contenda com esse povo. Esse povo só me honrava com seus lábios, mas o coração verdadeiramente das pessoas estão longe de mim, estão distantes de mim. E Noé construiu. Noé ouviu a voz de Deus. As pessoas zombavam, chamavam Noé de louco, chamavam Noé de retardado. Para que isso, Noé? Aqui nunca choveu, vai chover agora? Para que isso, Noé? Construindo essa arca gigante. E Noé obedecendo a Deus. E Noé obedecendo. E quando Noé construiu aquela arca, que eu posso imaginar que não foi pouco tempo. As pessoas tiveram tempo para se arrepender no tempo de Noé, mas não quiseram, por causa do pecado. E Deus disse: Noé, entra na arca. Entrou os animais, entrou Noé e sua família. Adivinha quem fechou a porta? Foi o homem? Não. Foi Deus. Deus fechou a porta. E quando a Bíblia diz, quando Deus fecha a porta, nem o homem abre. O homem não abre a porta, porque Deus ele já tinha fechado. E aquelas pessoas, eu posso imaginar, que ficaram desesperadas. Abre a porta, Noé. Abre, Noé, porque já está chovendo, Noé. Abre, Noé, porque a água está subindo na canela, Noé. As pessoas ficaram desesperadas. E Noé não podia abrir a porta, porque a porta não foi Noé que fechou, foi Deus. Foi Deus quem fechou aquela porta. E quando Deus fechou, as pessoas ficaram desesperadas. Começou a cair água. 40 dias e 40 noites sem parar chovendo. E crianças, idosos, jovens, todos morreram por causa da rebeldia. Todos morreram naquele dilúvio, porque não ouviram a voz de Deus, porque não ouviram a voz do Senhor, mas zombaram de Noé, brincaram, curtiram, festejaram, tiveram tempo para se arrepender, mas o tempo estava na bebida, mas o tempo estava na fofoca, no palavrão, não me disse, me disse. Mas são poucos que querem se converter, são poucos que querem obedecer a Deus. Sabe por que muitas pessoas não querem aceitar Jesus? Porque é renúncia. Aceitar Jesus é esforço. Tem que largar a bebida, tem que largar o cigarro. As pessoas não querem. Por quê? Porque estão acostumadas com os vícios. Porque o diabo já tem cegado o entendimento dos incrédulos. É por isso que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Muitos já não ouvem a voz de Deus.
Mas ouve a voz dos políticos. Fazem promessas, mas não cumprem nada. Lula e Bolsonaro é farinha do mesmo saco. Não presta um. O único que presta é Jesus. O único que deu a vida para o homem foi o Senhor. Mas o homem quer correr pelo agora incorruptível. O homem quer correr pela ganância do mundo. O homem quer o dinheiro. O homem quer a ganância, o ódio. O amor de muitos já tem se multiplicado, o ódio. O amor já se esfriou entre os seres humanos. São homens irreconciliáveis. Homens caluniadores. Ingratos, profanos. Ingratos aos pais, rebeldes ao pai e à mãe. Já não tem amor em si mesmo. Porque o ódio já tem dominado em vosso coração. O coração do homem, de vez de estar próximo a Deus, está longe. É por isso que Deus tem uma contenda, né, com os moradores da terra. Aí muitos perguntam: mas Deus não é amor? Deus não é amor? Mas sabemos que Deus, Ele é um fogo consumidor. Deus é amor, mas é um fogo consumidor. Deus odeia o pecado. Deus odeia a mentira. Deus não gosta do homem que viva no pecado. O pecado faz separação do homem com Deus. É por isso que Deus vai destruir a terra. Vai acabar com o pecado de uma vez. O Senhor, Ele vai também entrar no seu descanso. Porque a Bíblia diz que no seu descanso não vai entrar aqueles que pecam. Deus está cansado de falar com a humanidade. Deus está cansado do ser humano não dar ouvido para a sua voz. Deus, Ele não faz nada antes que avise a humanidade. Já imaginou? Se Deus destruísse logo tudo sem avisar ninguém? Aí o ser humano ia se queixar no tribunal de Cristo. Ia dizer: Senhor, não tive culpa, ninguém me avisou que era pecado, que era errado. E aí? É por isso que Deus é tão maravilhoso que Ele envia servos e servas, homens guiados pelo Espírito Santo, para anunciar a mensagem, para anunciar a verdade, para você se arrepender. Hoje você está tendo a oportunidade de ouvir o verdadeiro Evangelho, a verdadeira mensagem. Não despreze a voz do Senhor. Volte enquanto há tempo. Busque o Senhor enquanto há tempo. Invocai o seu nome enquanto está perto. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 25 sobre as 10 virgens, 10 moças. Jesus disse: naquele dia o reino dos céus será como 10 moças, 10 virgens, que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo, eram loucas, e 5 eram juizadas. As moças sem juízos, loucas, pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As juizadas levaram as vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu um grito, um clamor: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças, as 10 virgens, acordaram, acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízos disseram às outras: dê um pouco do seu óleo, do seu azeite, para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As moças disseram: de jeito nenhum. Responderam as moças juizadas: o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão e comprem. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E quando estavam fora,
O noivo chegou, oh, glória a Deus. As 5 moças que estavam preparadas, com as suas lamparinas, prontas, entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. Jesus terminou dizendo: portanto fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Vocês viram? Tinham as 5 juizadas e as 5 loucas. As juizadas se preparando. É o povo de Deus. O povo de Deus está se preparando, está buscando, está orando. Enquanto as loucas, que são as pessoas mundanas, estão se divertindo, estão querendo farra, estão querendo festa. E elas dizem: dai-nos um pouco do seu azeite, do seu óleo. E as prudentes disseram: não dá para nós, saiam e comprem. E as loucas foram comprar. O povo está querendo comprar óleo na Mundial. O povo está querendo para a religião. O povo está querendo religião, saindo para um lado para o outro, buscando azeite na religião do A, buscando religião, buscando azeite na Adventista, buscando azeite na Assembleia, e o azeite está raso, está vazio. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não deixou religião para o homem seguir. Jesus não deixou um templo. Porque as escrituras sagradas, ela vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, o homem construindo com as suas mãos. Deus não habita, porque o céu é o seu trono e a terra é os cabelos dos seus pés. Mas o povo diz que é a casa de Deus. Deus não habita em templo. A Bíblia diz que o meu corpo e o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Para que templo? Para que religião? Aí o povo tem uma religião, diz que Jesus está na Assembleia, diz que Jesus está na Católica, diz que Jesus está na Evangélica. Será que Jesus está dividido? Jesus é Espírito. Onde você invocar, Ele ouve. Porque a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não ouça, nem as suas mãos estão encolhidas para que não ajude. Ele ajuda, Ele ouve, mas tem que clamar o Senhor, tem que invocar o seu nome, tem que buscar com todo o seu coração Jesus, tem que buscar o Jesus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E aquelas virgens loucas foram com prazer. É que nem os evangélicos, vai para uma religião, aí não se contenta, vai para outra. Fica em religião em religião, e nenhum salvo. É comércio, só campanha, só prosperidade. E Jesus não cobra R$1 do seu bolso. A Mundial cobra um carro, cobra casa, venda tudo. Mas Jesus não mandou você vender casa nem carro. A salvação é gratuita. Jesus não cobra R$1. A Bíblia diz: dai de graça e receber de graça. O Evangelho é de graça, o poder de Deus é de graça, o Espírito Santo é de graça, é para quem quer, para quem crê. Porque tudo é possível para aquele que crê no Senhor Jesus. É por isso que as virgens prudentes estavam reservados o seu azeite, buscavam o Senhor, orava, não se contaminava com a festa, não se contaminava com um copo de uísque, com a cerveja, com a maconha, com o cigarro, mas era em oração, em jejum, buscava o Senhor, cantava hinos, buscava e salmodiava o Senhor, e reconhecia que Ele era o único Senhor. E eis que o noivo veio, cochilado, à meia-noite. E o noivo, à meia-noite, ouviu-se o clamor, e viu o noivo. E as virgens, as prudentes, que estavam reservando o seu azeite, que simboliza a igreja do Senhor Jesus, que são pessoas, estavam prontas. E elas entraram, e Jesus cerrou a porta, trancou.
Aí veio as loucas. Chega, Senhor, abre-nos a porta. Viu a porta fechada, ficaram desesperados. Abre-nos, Senhor, a porta, queremos entrar. Abre-nos, Senhor. E o Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Mas olha, Senhor, nós comemos em sua presença, expulsávamos demônios, cantávamos, pregávamos. E o Senhor vai dizer: não vos conheço. Assim será muitos. Estão achando que estão com a presença de Deus. Muitos falsos profetas já tem no mundo. Muitos enganadores. O diabo, ele conhece a palavra melhor que ele e que você. O diabo, ele conhece a palavra, sabia? O diabo, quando foi tentar Jesus no deserto, ele usou o quê? A palavra de Deus. Ele disse: se você não é o filho de Deus. Jesus estava com fome 40 dias e 40 noites. Aí o diabo: vou lá tentar Jesus. Ele está com fome, eu vou lá. Vamos ver agora. Ele foi lá. Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Está com fome, coma Jesus. Jesus respondeu na palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que nós vamos viver. Não é só de feijão, de macarrão, de arroz. É sim da palavra. Temos que nos alimentar desta palavra, porque a Bíblia é o manual do crente, é a bússola. Examinai as escrituras sagradas, porque delas testificam a vida eterna. Buscai o Rei dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro agradar a Deus. Buscai primeiro o Reino dos céus. Jesus disse: não é para você juntar tesouro na terra. E o homem está juntando tesouro na terra. O homem pela ganância, pela maldade, pelo ódio. E a Bíblia vai dizer de um certo homem rico. Chegou para Jesus e disse: bom, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O rico, ele perguntou. Hoje essa geração não pergunta: como é que eu faço para entrar no céu? Como é que faz para entrar? Hoje o povo não quer saber. Mas o povo quer saber quando vai ter precaju, quando vai ter festa, quando vai ter carreira. O povo quer saber. Mas para entrar no céu, as pessoas não querem saber. E aquele homem disse: bom, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele quis saber. Ele quis saber. Jesus disse: por que me chamam bom? O próprio Jesus não quis ser chamado de bom. O homem, ele quer ser chamado de bom porque dá roupa, porque dá comida ao morador, porque ajuda. Mas porque você é bom, não te faz salvo. Deus se agrada por você ajudar o próximo, agrada. Mas só que isso é mandamento meu e seu de ajudar o próximo. Mas não nos faz salvo. Mas é mandamento que nós ajudamos o próximo. Isso agrada a Deus. Mas não quer dizer que você está salvo. Você não vai comprar Deus porque dá comida ao morador. Você não compra Deus. Ninguém pode comprar Deus. Ninguém engana Deus. Você pode enganar o homem na terra. Matar, roubar, furtar, fazer o mal, mas ao olhos de Deus está sendo anotado aí. O seu deitar, o seu levantar, está sendo tudo anotado, sabe para quê? Para aquele grande dia do juízo. Haverá o juízo de Deus. Haverá o tribunal de Cristo. Irá julgar todos. Até aqueles que morreram. A Bíblia diz que serão ressuscitados primeiro. Os que morreram em Cristo Jesus irão ressuscitar para a glória eterna. E aqueles que morreram sendo desobedientes, vão para onde? Para o inferno. Para o desprezo eterno. Imagina a pessoa morrer na morte física. Aí vai enfrentar o tribunal de Cristo. Ainda vai ser lançado no inferno. Ainda vai passar a eternidade no fogo que nunca se apaga. As pessoas estão achando que morrer acabou, mas não acabou. Depois da morte, seguimos o nosso juízo. Lembre-se, haverá o juízo de Deus. Deus irá julgar todos, ricos, pobres, pequenos, baixos. Todos nós estaremos diante de Deus, ajoelhados. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Toda língua confessará. Imagina.
chegar diante do tribunal de Cristo, você acha que Deus ele vai perguntar o que você fez? A sua própria língua confessará que matou, que roubou, que se prostituiu, que bebia, que fumava. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. O Senhor vai dizer isso. Mas ouçam nesta noite, vocês têm uma oportunidade para se salvar. O diabo ele não tem mais oportunidade. O diabo pecou uma vez só, já não teve mais. Foi condenação eterna no lago de fogo. O ser humano peca diariamente, porque nós somos falhos, somos pó. Mas pela misericórdia do Senhor Jesus, Ele dá uma chance para o ser humano se arrepender. Mas tem que se arrepender de todo o vosso coração. Tem que ser sincero, porque não adianta eu e você chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu vou me confessar diante do Senhor pelos meus pecados e depois voltar para o mundo. Não, isso não foi confessar. Não é você chegar para o padre e confessar, porque padre não perdoa pecado. O homem não tem poder para perdoar pecado. É Jesus Cristo quem perdoa o pecado do homem. João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outrora eu vivia na cachaça, outrora eu vivia na pornografia, fazendo a vontade do diabo. Estava indo para o inferno. Não conhecia, não queria saber de Deus. Mas um certo dia, Jesus me encontrou. Jesus me lavou no sangue do Cordeiro, esbranqueou as minhas vestes. E hoje eu não me envergonho de pregar o Evangelho. Hoje é loucura para aqueles que perecem o Evangelho. É loucura para aqueles que estão no pecado. Mas para nós é o poder de Deus. Porque a Bíblia diz: como é que as pessoas vão crer se não há quem pregue? Não é isso? Como é que as pessoas vão crer se não há quem pregue? E como vão pregarem se não forem enviados? Deus envia os seus servos dia e noite, madrugando, anunciando a sua volta. E as pessoas estão despercebidas como os dias de Noé. Assim como Sodoma e Gomorra, choveu fogo do céu. Deus matou criança, Deus matou jovem, Deus matou velho, Deus matou tudo. E olha, a cidade de Sodoma e Gomorra só tinha gay. Homem com homem, mulher com mulher, mulher se prostituía com animal, homem se prostituía com animais. E não tinha ninguém em Sodoma, viu? Anunciando a palavra. Hoje vocês são privilegiados por ouvirem a verdadeira mensagem de Deus. Sodoma e Gomorra não tinha ninguém. Quando Jonas foi pregar a palavra em Nínive, Jonas só falou isso: olha, Deus vai destruir, viu, Nínive? 40 dias Deus vai destruir aqui. O povo temeu, o povo ficou com medo, e o povo se arrependeu só de ouvir isso. Hoje essa geração ouve que Deus vai destruir, ouve que Deus vai castigar os pecadores, e as pessoas estão nem aí, estão zombando de Deus, estão brincando. As pessoas hoje não querem ouvir. Eu pregando no terminal, chamaram a polícia. Vocês acham que é para mim? As pessoas já estão se incomodando com a palavra de Deus. É profecia da palavra de Deus. Jesus disse que nos finais dos tempos as pessoas não iam suportar de ouvir a verdade. Eu dou glória a Deus, para as escrituras está se cumprindo. Ele disse que as pessoas não iam suportar de ouvir a verdade, porque a verdade virou mentira, e a mentira virou verdade para o ser humano na terra. Hoje a sociedade aprova casamento gay, mas Deus não aprova a safadeza do homem. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, Deus vai dizer que criou macho e fêmea para a multiplicação da terra. Mas o diabo tem cegado as pessoas. Aí as pessoas incentivam. Aí a criança, o filho vê o outro se beijando. Pai, é normal. O pai diz: é normal, filho, pode beijar na boca do outro homem. Aí ensinando as crianças. Aí o pai pega uma criança, leva para a porta de um bar, está ensinando o que é ser cachaceiro. Porque o pai é espelho do filho. Aí o filho reflete o que o pai faz. O pai fuma cigarro, o filho quer ser maconheiro. O pai fuma maconha, também o filho quer imitar. Mas o Senhor diz: olha, botai os seus filhos no caminho do Senhor. Ensinai os seus filhos o caminho em que se deve andar.
Porque este mundo já é do maligno. O mundo já é do diabo, a Bíblia diz. O mundo já pertence a esse Deus, o diabo do século, que cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo, ele não está brincando de ser diabo. O diabo está matando muita gente, com depressão, muitas pessoas se jogando de prédio, se suicidando, muitas almas indo para o inferno, acreditando que o inferno é esse lazer na terra, que comem, que bebem, se divertem e acham que é o inferno aqui. Mas quando você morre, você vai ver a realidade. Quando a alma desgrudar desse corpo seu, você vai ver o que eu estava falando era verdade. E você vai pensar, por que eu não dei ouvido? Por que eu não me arrependi? Hoje agora estou aqui no inferno, clamando e chorando. Porque onde se clama mais a Deus, não é no hospital, é no inferno. Não é no hospital, no inferno, sabia? No inferno as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas clamam lá, arranjam os dentes de dor. As pessoas clamam, mas é no inferno, querendo sair, mas não tem como sair mais. Uma vez que entra, não sai mais. Porque a oportunidade do homem é hoje, é agora. Porque o amanhã só pertence a Deus. Você não sabe o dia da manhã. Não adianta o homem fazer planos para amanhã, para ano que vem, porque o amanhã só pertence a Deus. Nós não sabemos se vamos chegar em casa daqui a pouco bem ou vivo. Nós não sabemos se vamos ver amanhã, vamos dormir bem. Nós não sabemos o dia. Nós não sabemos do amanhã. É por isso que nós temos que entregar a nossa vida a Jesus. Porque quando você morre em Cristo Jesus, você passa da morte para a vida. Você deixa a morte e vive e ressuscitou. Mas enquanto você está sem Jesus, você está morto espiritual. Você está morto. Precisamos de Jesus para nos salvar. Eu vou estar lendo aqui, lá no livro de Isaías. Como amanhã é dia da idolatria, o povo quer adorar a Aparecida. Eu vou ler uma palavra aqui, lá em Isaías. Amanhã o povo está lá idolatrando a Aparecida, fazendo procissão, um Deus de barro, de madeira, que não pode ouvir. Mas Jesus, Ele ouve o seu clamor, o seu choro. Jesus, Ele entende o seu sofrimento. Mas tem que buscar o Senhor, viu? Tem que se quebrantar. Tem que buscar o Senhor com toda a sua mente, com todas as suas forças, com todo o seu coração. Porque é tempo de buscar o Senhor. É tempo de nos humilharmos perante a face do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 44, verso 9. Os que fazem imagens não prestam. Olha o que Deus diz. Os que fazem imagem de Aparecida, de Santo Antônio, de Cosme e Damião, não presta para nada. Olha o que Deus falou. Não prestam. E os seus deuses, que eles tanto amam, amanhã o povo está amando a Aparecida. O povo está amando a padroeira do Brasil, que é um demônio, mas não querem amar Jesus. Olha o que Jesus disse aqui, a palavra de Deus. Aqueles que tanto amam, não falem nada. Os que adoram imagem são tolos. Olha o que Deus diz. São burros, burrice é burrice. São tolos e cegos. Olha o que Deus diz, são cegos. Os que adoram imagens são cegos, e por isso serão humilhados. E uma grande tolice. Olha o que Deus diz. É uma grande tolice, burrice, fazer uma imagem para ser adorado, como se fosse um Deus. Todos os que adoraram serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos. Hoje o povo quer ter um ídolo do Neymar, quer imitar Neymar, quer imitar Anitta, quer imitar um cantor famoso. E olha o que Deus diz, que todos aqueles que adoram serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos. É ser humano. Mas o povo quer idolatrar o homem.
O povo quer se humilhar o homem, chorar, porque é um cantor. Vai para uma festa de pagode, chega lá, fica chorando. Mas para orar, ou chorar por Jesus, ninguém quer. Ninguém quer prostrar o joelho. Uma hora de joelho no chão, clamando a Jesus, chorando e pedindo perdão, ninguém quer. Mas para uma festa chorar, ouvindo música de vaquejada, de prega, que está apaixonado, aí vai se matar porque a mulher deixou. Mas por Jesus, ninguém quer dar vida. Mas por Jesus, ninguém quer chorar. Eu não entendo essa geração. Mas que eles se reúnam e se apresentem no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. Olha, quando nós aparecermos no tribunal de Cristo Jesus, todos os seres humanos ficarão apavorados, querendo correr, mas não vai correr. Todos ficarão apavorados, porque não vamos correr. Vamos estar diante do tribunal de Cristo. Ninguém vai correr para a esquerda, nem para a direita. Vamos passar pelo tribunal, viu? Todos nós vamos prestar conta com Deus. Todos nós vamos dar conta com Deus pelos nossos atos. Porque o que o homem planta aqui na terra, vai colher. Seja bem ou seja mal. Amém? E a Bíblia diz no verso 13: o escultor, o homem que faz uma imagem, mede um pedaço de madeira com um giz. Aí desenha uma imagem. Desenha nela a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano, para ser colocado no templo católico que está lá. E o escultor vai à floresta para cortar uma árvore. Escolhe um cedro, um cipreste, bem grossas. Então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer de novo. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. Ali ele se esquenta e também assa o pão. E a outra parte da madeira usa para fazer uma imagem. O homem fica de joelhos e adora. Olha o que Deus falou. Uma imagem, ela não tem poder. Uma imagem, em Salmo 115, vai dizer que a imagem tem olhos, mas não enxergam. As imagens têm boca, mas não falam. A imagem tem pé, mas não andam. A Bíblia diz: tornem semelhante a elas todos que seguem as imagens. Amanhã está cheio. Em São Paulo, tem uns irmãos que pregam lá a palavra. Vão para Aparecida do Norte. Pode pesquisar no YouTube, Aparecida do Norte. Cheio de idólatra. Cheio de idólatra. Adorando a Aparecida. A idolatria está crescendo na terra, no Brasil. A China já proibiu, viu? Os crentes pregar lá dentro. O negócio está apertando para os crentes. O negócio está ficando estreito. A China proibiu. Quem pregar lá pregando vai ser morto. Daqui a pouco chega no Brasil. Não vai faltar muito não. Daqui a pouco lança uma lei. Quem pregar vai ser morto. E nós estamos aqui para ser mortos por Jesus. Porque eu não tenho medo de ser morto. Porque Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que está aqui perdendo a sua vida por amor a mim, terá a vida eterna. Olha. Aquele que morrer por amor a Jesus vai ter a vida eterna. E eu quero isso, a vida eterna. Eu estou aqui para sofrer por Jesus. Porque o Senhor me resgatou do pecado. O Senhor me tirou do lamaçal. O Senhor me arrancou das mãos do diabo. Ele me fez um filho. Me fez um vencedor. E hoje estou aqui pregando o Evangelho. Eu nunca imaginei estar pregando a palavra de Deus. Olha para aí. Eu nunca imaginei ser um pregador da palavra. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele pega os loucos, os vis, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus, Ele usa as coisas loucas. Deus, Ele pega o cachaceiro e faz um pregador do Evangelho. Deus, Ele pega o traficante, dá um banho do Espírito Santo, do pé das cabeças até os pés. Faz um pregador do Evangelho. Porque a Bíblia diz que Deus, Jesus, Ele não veio para os sãos,
mas sim pelos pecadores. Jesus, ele veio pelos pecadores. Assim foi Jesus. Os mestres, os fariseus, vendo Jesus assentar com os publicanos, com os pecadores, aí eles disseram: seu mestre senta com pecadores? E Jesus ouviu e disse: qual de homem que tinha 99 ovelhas, tinha 100 ovelhas, e se de rasgar uma, se sai uma, perde uma, aquele homem ele não vai atrás da sua ovelha? Aquele homem não vai deixar as 99 justas, fiéis, e não vai buscar perdida? E quando acha aquela que está perdida, o homem coloca nos seus ombros e sai jubilando, alegre. Convida os seus irmãos, seus parentes, seus amigos e alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Assim é Deus. Ele procura apenas um pecador que se arrependa. Deus, ele procura apenas um pecador que queira se arrepender. Assim como as 99 justas, deixou lá os justos, porque o justo não precisa do arrependimento, mas sim os pecadores. E quando aquele homem achou aquela ovelha, a grande alegria foi. E a Bíblia diz: assim é no céu, quando o homem se converte, a alegria no céu, a alegria dos anjos diante de Deus, pela uma alma, porque se arrependeu. Olha, Deus se alegra pela uma alma que se converta. Deus se alegra quando o homem reconhece que é pecador. Assim foi o publicano e o fariseu que subiu para o templo para orar. Fariseu simboliza o evangelho. Subiu ao templo, chegou lá, bateu no peito: ah, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como os roubadores, eu não sou como os adúlteros, ando e dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana. Assim os evangélicos: ah, eu dou o dízimo, estou salvo, não dá. Ah, mas eu dou de tudo, eu jejuo. Assim foi o fariseu, batia no peito, enquanto o publicano se humilhava, nem sequer para o céu olhava, mas dizia: Pai, me perdoa porque eu sou pecador, me perdoa porque eu sou pecador. E Deus diz: quando é que ele se justificou? O que se batia no peito, se exaltando? Porque a Bíblia diz: o que se exalta será humilhado, mas os que se humilham serão exaltados. Olha o que Deus diz: aquele que se humilha perante a Deus, reconhece pelos seus erros, pelos seus pecados, Deus se alegra. Deus se alegra pelo homem que se humilha, que confessa a Deus seus pecados. Mas aquele que se exalta, dizendo que jejua, dizendo que dá dízimo, Deus não está interessado nisso. Deus está interessado nos que se humilham. Deus, ele quer ouvir um coração sincero, um coração aquebrantado, um coração rasgado perante a Ele. Não rasgue as suas vestes diante do Senhor, mas rasgai-vos os vossos corações perante a Deus. É isso que Deus quer do ser humano, arrependimento. Deus, ele quer o arrependimento. Só que a idolatria tem se expandido na terra muito rápido. Muito rápido. A idolatria não é só feita de imagem. É de uma pessoa idolatrar um cantor, é a pessoa idolatrar uma novela, é a pessoa idolatrar Corinthians, Flamengo, São Paulo. Tem coragem de gritar gol, mas não tem coragem de gritar glória. Hoje as pessoas se envergonham, viu? Hoje as pessoas se envergonham de dizer: eu amo Jesus. A prova está no terminal. Fui lá pregar, terminal do mercado, quem ama Jesus aqui? Uma multidão de gente ficaram calados. Ninguém disse que amava Jesus. Aí quando morre cai para o céu. Todos ficaram calados. Aí Deus fez o quê? Mandou uma criança. A criança disse: eu amo Jesus, viu? Olha o que Deus fez. Mandou uma criança. E ele diz: aquele que vai para entrar no céu tem que ser que nem uma criança. O coração tem que ser uma criança, viu? O seu coração tem que estar puro perante a Deus. O seu coração tem que estar sincero perante a Deus. Porque se seu coração estiver na bebida, na pornografia, na prostituição, na avareza deste mundo, no dinheiro, não vai entrar no céu. Tem que nascer de novo. Tem que renunciar ao pecado. A porta é estreita, Jesus disse.
Confiai por entrar pela porta estreita, porque espaçosa é a porta. Largue a porta, espaçoso é o caminho. E muitos estão indo pelo caminho largo. Muitos estão indo pelo caminho da facilidade. Muitos estão indo pelo caminho do erro. Mas Jesus disse: meu filho, ande pelo caminho da porta estreita. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não obriga ninguém, viu, a seguir a ele. Porque a Bíblia diz que não é por força, nem por violência. Eu não estou aqui para adular você a aceitar Jesus, não. Porque não sou eu quem escolhe. A palavra de Deus diz que é o Senhor quem escolhe quem Ele quer. Deus, Ele escolhe quem Ele quer e capacita para que dê fruto em seu nome. É por isso que a palavra de Deus cada dia está se cumprindo. Fome na terra, miséria. Hoje o dinheiro do trabalhador mal dá para comer, mal dá para sobreviver, ainda mais quem mora de aluguel. Aí que o negócio estreita. Hoje o salário do ser humano mal dá. E Jesus disse que na terra haveria dias trabalhosos. Dias trabalhosos estamos passando na terra. Jesus disse que haveria terremotos, reino contra reino, nação contra nação. Está acontecendo guerras, fome, miséria. Passou o Covid, o povo não aprendeu. Muitas almas morreram na doença. E na terra, lá em Mateus 24, a Bíblia vai dizer que vai vir coisas piores sobre a terra. Não estou aqui para botar medo em ninguém. É a mensagem de Deus. Eu estou pregando o que está na Bíblia. Eu estou pregando o que está na palavra de Deus. E Ele disse que a terra está passando por dores de parto. Olha o que Ele falou. Assim como a mulher vai dar luz, ela não sente dor, assim é a terra. A terra está passando por dores de partos. Jesus disse que são os princípios das dores. Jesus disse: quando vocês verem terremotos, guerra, homens matando outros, não se assustem. Jesus disse: não se assuste, é mesmo que aconteça. Jesus disse: vai ter que acontecer. Na Colômbia, pode pesquisar na Colômbia, um filho engravidou a mãe. Olha a geração que nós vivemos. Um filho engravidou a mãe. Hoje pai mata seus filhos, os filhos matam seus pais. Nós estamos vivendo os tempos do fim. Nós estamos vivendo os finais dos tempos. Estamos presenciando a volta de Jesus. Muitos não estão percebendo. Muitos não estão atentos aos sinais da volta de Jesus. Por quê? Porque estão cegos. Porque estão frios espiritual. Não têm o Espírito Santo para discernir. Sabem discernir o tempo que vai chover. Mas se as pessoas discernissem o tempo, como vai chover, hoje vai chover. Hoje o tempo está nublado. Jesus disse: hipócritas, saibam discernir o tempo em que Jesus vai voltar. Saibam discernir os sinais da sua volta. Porque o sinal está aí. Falta o que para você acreditar? Jesus aparecer nas nuvens, Ele vai aparecer. Mas se você esperar para se converter, quando Jesus aparecer, você não vai se salvar. Porque o arrependimento é hoje. O arrependimento é agora. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Nós não vamos saber se vamos estar vivos amanhã. É por isso que nós temos que estar firmes em Jesus. Busca Ele enquanto há tempo. E eu agradeço a minha oportunidade nesta noite. Que Deus abençoe aquele que ouviu a palavra de Deus. Que Deus proteja cada um que vai para o seu trabalho, que vai para a sua casa, para a faculdade. E que Deus, Ele venha poder abrir os seus olhos. Que o Senhor venha tirar as escamas dos seus olhos, como assim Ele tirou a minha. E hoje sou um pregador da sua palavra. Levo a sua mensagem. E a Bíblia diz, em Marcos 16:15, ide e pregai pelo mundo inteiro. E quem crê, for batizado, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. É para quem crê no Evangelho, viu? É para quem crê no Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, deu o seu Filho unigênito, para todos que nele
creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus, ele oferece a vida eterna para quem quer, não é para todos. É para quem quer receber Jesus como seu Salvador, terá a vida eterna. Mas eu agradeço em nome de Jesus por mais uma oportunidade. Pai, Senhor, irmãos, finalizando aqui, mais um dia aqui pregando a palavra de Deus no terminal. Deus abençoe a todos que vão assistir a gravação, seja à noite, mais tarde, amanhã. Deus abençoe a cada irmão. Fiquem todos na paz do Senhor, irmãos, e buscar o Senhor enquanto há tempo. Vamos buscar o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. A terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, vejo a brilhar um vívido eterno. Relembro, Deus, as glórias cintilantes